Oi, 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 pessoal. Oi, 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 oi. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vocês estão se reconectando? Vocês estão me ouvindo? Vocês me digam se escutam. Alguém manda sim, oi, sim, estou te ouvindo. Aí eu vou tentar reconectar o Márcio. Vocês sabem que o Instagram está muito instável nesses dias e o pessoal não tem, o pessoal segue, eu vou até ameaça, né? O pessoal faz ameaça até nos comentários, é uma coisa impressionante para as pessoas que acham que essa violência das redes ela é uma violência que não existe. Mas o meu áudio tá bom, muito obrigada. Eu vou tentar então conectar o Márcio para a gente poder fazer a nossa conversa de hoje. Obrigada por terem retornado aqui. Vamos ver se agora vai dar certo. Oi, Márcio, tudo bem? Agora tu escuta? Oi, agora tá ótimo, tô te escutando. Nossa, finalmente. O Instagram está muito instável desde ontem à noite. Eu estava com medo que acontecesse a mesma coisa hoje que aconteceu ontem, mas felizmente a gente está conseguindo se encontrar. Que bom que tu aceitou, muito obrigada. Eu que agradeço. A minha sorte é que eu pude contar aqui com o apoio dos universitários, porque deve ter um problema geracional, talvez, da minha parte. Não, não é, é Então, um problema da plataforma. Pode dizer para os universitários que vão querer depois falar para ti que é a juventude deles que resolveu que não é, que é um problema mesmo do Instagram. Márcio, perfeito. quando começou esse debate no Brasil, no início, na semana passada, com a manifestação do presidente, esse debate sobre uma espécie de contradição entre a manutenção das condições de desenvolvimento econômico do país, a economia e a garantia da vida, né, que a gente tem chamado de saúde, essa falsa contradição entre economia e saúde, eu imediatamente te mandei uma mensagem e pedi para tu conversar comigo. Eu me lembrei de ti por todo o teu trabalho desenvolvido academicamente, mas também pela tua passagem pelo IPEA, né, pelo conjunto de informações que tu reuniu ao longo da tua trajetória acadêmica e de debate sobre isso. E eu, hoje, quando amanheci, estava vendo a situação do Equador, tu deve ter visto, as imagens começaram a circular com mais força. Nós dois temos alguns amigos equatorianos, nos encontramos no México, num encontro, inclusive, promovido pela Claxo com alguns deles, e eu fiquei pensando, esse debate sobre economia e saúde, reapresentado agora durante o coronavírus, ele é a continuidade ou uma nova etapa do debate garantia do investimento público ou austeridade, né? Ele é a nova face disso? Muito bem, Manuela. Eu começo dizendo da alegria de poder compartilhar esse tempo com você e com todos que estão nos acompanhando, lamentavelmente num quadro gravíssimo, especialmente aqui no Brasil. Quem dera pudéssemos estar falando aqui de horizontes melhores, né? Mas, de certa maneira, compreendendo a trajetória brasileira, né, nós sabemos justamente que momentos em que a população ganhou maior fôlego para sobreviver se deu justamente em situações de calamidade, como estamos vivendo agora. Então, quero com isso iniciar, ou tentar aí responder ao seu questionamento importante, partindo do pressuposto que quadros tão graves como esse também se constituem como oportunidades, não é, de restabelecer um outro patamar, porque nós estamos vindo de uma fase que, de certa maneira, o horizonte a ser estabelecido para o país seria, infelizmente, uma regressão neocolonial. Ou seja, nós estamos destruindo tudo o que foi construído pela sociedade brasileira desde a chamada Revolução de 1930, que ali se estabeleceu num quadro gravíssimo internacional e também no nosso país, que era um país basicamente dependendo de produtos agropecuários para exportação, e daquela calamidade se construiu um projeto de sociedade, um projeto urbano industrial. Então, nós somos, de alguma forma, expressão daquilo que se entendeu ali na década de 30 como saída para o Brasil, né? Eu diria que nesses últimos anos
a perspectiva que se abre ao Brasil é a destruição acelerada da indústria, por exemplo, da destruição da construção de políticas públicas que derivam, sobretudo, da Constituição de 88. Como disse o nosso presidente, não é, que ele precisa destruir muito para depois construir. Então, nós estávamos numa trajetória de desconstrução e essa desconstrução nos levaria ao Brasil talvez se transformar numa moderna feitoria, né? Um país basicamente urbano associado à produção para exportação. Bem, a calamidade aberta agora, ela nos dá uma outra perspectiva, embora nós tenhamos uma tensão intensa que resulta, eu diria assim, de uma continuidade daqueles que dirigem o país, pois parte do pressuposto que há uma relação entre instituições, né? Instituições, mercado, digamos assim, governo, famílias, em que as relações sociais, as relações entre indivíduos, as relações pessoais, e no último caso, a saúde, a condição de vida, é sempre identificado como um obstáculo às instituições. Então, nesse quadro é que surgiu essa perspectiva que eu diria assim, que é uma espécie de reafirmar uma espécie de socialismo para os ricos, né? Porque nós já vimos, inclusive, em outros países, quando da crise de 2008, né, que aqueles que eram totalmente contrários a qualquer intervenção do Estado, especialmente nas fases exitosas dos lucros, na crise recorreram ao Estado e, uma vez utilizados os recursos do Estado para superar problemas do andar de cima da sociedade, passaram novamente a prosseguir no programa de austeridade fiscal, de corte de gastos, especialmente o desembarque dos pobres do orçamento público. Então, eu vejo que uma parte da sociedade, ou pelo menos uma parte de economistas e analistas, etc., que tem, na verdade, voltado a defender o Estado, mas a gente percebe que são defesas, especialmente de políticas voltadas para o andar de cima, né? Nós podemos fazer um balanço prévio do que foi até agora estabelecido como recursos públicos, né? Eu não sei se estou falando demais aqui, sabe como é que é, professor? Não, pode tá me ótimo. Não, fica pode... tranquilo, tá? Eu te interromperei se for necessário, que tá ótimo. Obrigado. Se a gente fizer um balanço prévio, né, do que foi anunciado como recursos para a economia, para enfrentar o problema do coronavírus, nós temos cerca de 1 trilhão e 500 bilhões de reais anunciados, alocados para algo que se imagina ser necessário para enfrentar o coronavírus, mas até pouco tempo dizia-se que não tinha recurso para isso. E, de repente, o recurso apareceu, não é? Então, antes não tinha recurso, por exemplo, para enfrentar o desmatamento na floresta amazônica. Não havia recurso para enfrentar o crescimento de moradores de rua, né? O crescimento da fome, da pobreza, etc. Não havia recurso para isso, né? Mas, com a crise, os recursos começaram a aparecer. Mas vejam que esses recursos que estão sendo alocados para enfrentar o problema chamado coronavírus, não é? Nós percebemos desse 1,5 trilhões de reais alocados, 80% desse recurso é para o sistema financeiro, é para os bancos, né? É para o conjunto dos bancos. Veja que a Bolsa de Valores caiu acentuadamente e não houve nenhuma quebradeira de empresa, nenhum organismo especulativo foi afetado, porque, de certa maneira, há um colchão de proteção que vem do socialismo dos ricos, né? Agora, para o povo, né, nós temos cerca de 300 bilhões de recursos alocados, só que, de fato, foram efetivados, que estão à disposição, é apenas um terço, né? Então, eu diria assim, o que nós estamos vendo, a meu modo de ver, é uma mudança, certamente, do que vinha sendo até então, porque não tinha recurso para nada, mas agora aparecendo os recursos continuam sendo concentrados na parcela privilegiada da população, né? E isso que nos causa espanto, porque, infelizmente, não é, essa epidemia, na verdade, ela não faz diferenciação de classes. Embora as classes mais protegidas, as classes proprietárias, tenham melhores condições, não é, até mesmo de seguir na quarentena, não é? Quarentena nas nossas favelas, nas nossas regiões pauperizadas, é muito difícil de ser efetivado, o que exigiria, na verdade, um programa de guerra, um programa de ação, presença do Estado, das instituições, nessas regiões com maior vulnerabilidade. Não só pelas condições de baixa urbanização, né, para as pessoas morarem em casas com um cômodo apenas, mas também pela precarização do trabalho, né, Márcio?
porque isso que eu queria que tu continuasse o teu raciocínio a partir de alguns elementos que as pessoas têm ponderado aqui para mim e que fizeram algumas perguntas para que eu te fizesse. O primeiro é em que país o coronavírus chega, né? Ou seja, ele chega num país em processo de precarização do trabalho, mais de 40% da mão de obra é de trabalhadores informais por causa da reforma trabalhista, né? Então, mesmo a MP 936, editada ontem, que eu quero que tu comentes sobre como garantir o salário das pessoas, que o governo fez tardiamente, ela não atinge a maior parte da população, a maior parte da população está informal, num país em crescente desindustrialização, né? É um processo que não começou agora, mas que, e portanto, mesmo o debate, vi ontem ativamente na imprensa o debate sobre reconversão industrial, o debate sobre o tema das compras norte-americanas na China e de como o Brasil não teve vez na fila de compras e que, portanto, teria que pensar em produzir isso aqui. Então, é um país sem indústria nesse segmento, né? Porque foi desindustrializado, com um trabalho mais de 40% em situação de informalidade, com a destruição do SUS e do SUAS, né, da saúde e da assistência social. Então, só para traduzir assim, para as pessoas as perguntas dela dentro do que tu já falaste. Né? Essa destruição do Estado, ela se materializa, destruição do SUS, da saúde, da assistência, da pesquisa, que poderia também nos ajudar, tem nos ajudado com todo o esforço, mesmo sem investimento, no mapeamento genético, na produção de vacina, na produção de fármacos. Né? Então, o último período de história do Brasil, de vida do Brasil, de ausência ou de uma política de destruição do Estado, fragiliza também muito a situação do nosso país para a chegada da crise. Né? Não é uma situação que começa com o coronavírus. Está correto. De fato, nós precisamos considerar, quando vamos analisar a presença da pandemia em grande parte dos países, é a condição a qual estava o país previamente. Não é? De fato, nós, por exemplo, começamos este ano, não é, com a renda média dos brasileiros sendo 7% ainda abaixo do que era em 2014. Não é? Esse é um fato inédito. Nós não temos na história econômica brasileira nenhum período, um período tão longevo em que a economia não reagiu, né, depois de ter enfrentado uma recessão brutal em 2015 e 2016. O programa econômico adotado por Temer e Bolsonaro se mostrou completamente insuficiente para fazer com que a economia voltasse a se recuperar. Isso significa dizer, portanto, que a renda média dos brasileiros está abaixo do que era em 2014. É claro que, como nós somos um país de péssima distribuição de renda, os 10% mais ricos estão com mais renda que estavam em 2014. Agora, 90% da população, de certa forma, está com renda menor. Então, nós entramos no ano 2020 já sabendo que não haveria crescimento, recuperação, apesar do mercado financeiro sempre dizer o contrário, depois nunca se comprova o que dizem, mas nós não teríamos um bom ano. Né? Ou seja, nós estamos caminhando para talvez chegarmos somente em 2022 ou 2023 com a economia praticamente operando no mesmo nível de 2014. Né? Então, nós tivemos esse primeiro aspecto a ser considerado, que a coronavírus nos pega, na verdade, numa economia fragilizada e situações de ocupação e renda bastante dramáticos. Né? Vamos lembrar que, segundo o IBGE, cerca de 1/3 dos trabalhadores brasileiros se encontravam na função de procurar trabalho, porque o que exerciam, obviamente, não ofereciam uma renda adequada, era uma espécie de generalização do que os ingleses chamavam, para o século XIX, de working poor, ou seja, trabalhadores pobres. Mesmo trabalhando, não tem renda para sair da condição de miserabilidade. Segundo aspecto que antecede, inclusive, a chegada do coronavírus no Brasil, está relacionado, digamos assim, à incapacidade de planejar, de tomar decisões de médio e longo prazo. Ou seja, continuamos sendo um governo do curtíssimo prazo, né? do tratado dia a dia, da mão para a boca. Porque, obviamente, já a partir da primeira quinzena de janeiro, já se sabia e havia uma epidemia na China e que isso começava a contaminar outros países. Portanto, em algum momento chegaria no Brasil. Né? Nós estamos há 3 meses em que praticamente nenhuma medida foi tomada no Brasil, a não ser buscar brasileiros na China, praticar uma quarentena para esses brasileiros que chegaram, mas nós não tomamos nenhuma decisão. Ou seja, o Ministério da Saúde, o ministro da Saúde, foi incapaz, na verdade, de reconstituir um padrão
de atendimento de saúde pública que seria absolutamente necessário. Né? Nós entramos no coronavírus sem capacidade de fazer testes em massa, que é um dos mecanismos fundamentais. Né? Segundo, a decisão do isolamento, que está se comprovando cada vez mais correta, o isolamento generalizado, horizontal e não vertical, etc., não é? Ele pressupunha ser realizado de forma articulada e integrada de todas as autoridades governamentais, com a sociedade civil, inclusive. Não é? E o que nós vimos é uma reação do nosso presidente contrário a esse tipo de operação e que ficou basicamente sob responsabilidade dos governadores, dos prefeitos, não é? Mas que para essa medida ter efetividade é preciso simultaneamente uma outra ação que são as políticas de garantia, de sustentação de renda, não é? E dos negócios, das empresas e dos trabalhadores. E nesse sentido o governo vinha se negando, faz com letargia e faz concentradamente a setores que, de certa maneira, não são os mais necessitados, os mais vulneráveis. Né? Por exemplo, a medida que foi tomada de liberar crédito para que as empresas possam pagar a folha de pagamento se endividando, é uma medida que talvez fosse adequada para um país de outro momento. As empresas estão com grande dificuldade, nós temos um número imenso de famílias endividadas. Imaginar que as famílias ou as empresas vão se endividar ainda mais para poder pagar salário é desconhecer um pouco a realidade do país. Não é? Então, o que eu estou querendo chamar a atenção nesse sentido é que o risco da barbárie no Brasil não é pequeno, porque, infelizmente, os responsáveis por tomarem decisões não têm tomado decisão e, quando tomam, a meu modo de ver, de forma inadequada. Isso que tu falaste no final agora, algumas pessoas pedem, eu nem ia te provocar para comentá-la, porque ele foi um debate de ontem à noite, né? E as pessoas não são obrigadas a estudar da noite para o dia. Mas, né? Porque a pessoa, eu brinco, às vezes as pessoas querem que a gente se manifeste sobre tudo, a gente dorme, a gente, né, tem que viver a nossa vida também. Mas eu não sei se tu conseguiste passar o olho e ver o conteúdo da medida provisória anunciada ontem à noite pelo governo, né? Ela vem um mês depois do início do debate sobre isso, mais de 15 dias depois que os governos dos estados, anunciam as suas quarentenas, numa situação já de muito endividamento, de muita fragilidade econômica, e ela também tem um elemento, Vinícius, que é um advogado trabalhista com quem a gente conversou aqui esses dias, a gente mesmo por uma live, alerta também para a priorização da negociação individual, mais uma vez, fragilizando os trabalhadores dentro das grandes empresas. Tu conseguiste passar o olho pelo que foi anunciado, Márcio? Então, o que nós estamos assim, percebendo de maneira geral, que o governo brasileiro vem de forma tardia, não é? Incorporando políticas que têm sido adotadas em outros países. Então, essa última medida, ela é importante, não há dúvida, não é? Ela ajuda, mas ela, de certa maneira, é uma medida adequada para grandes empresas que são relativamente estruturadas. Não é? Nós precisamos reconhecer que o cadastro de empresas no Brasil, que supera os 6 milhões de estabelecimentos, não é? Ele apenas tem 1% desse contingente constituído de grande empresa. O conjunto dos estabelecimentos no Brasil são de micro e pequenos empreendimentos que têm, obviamente, dificuldades imagina alguém que está numa mercearia, numa padaria, numa frutaria, não é? Que constitui base importante da ocupação no Brasil. Ele vai passar e da geração de empregos, né? Certamente. Mas ele vai perder um dia, ir até o banco, fazer cadastro, etc. Não, é possível, evidentemente, mas não é da tradição. Não é? Assim mesmo como aquela que garante uma espécie de renda para os trabalhadores informais que não estão cadastrados, necessitarão serem cadastrados. Né? É criar uma burocracia que torna mais difícil, mais demorado, em parte do pressuposto, na verdade, que o brasileiro não precisa comprovar a sua legitimidade antes de ter acesso ao recurso. Então, portanto, a questão da vida, não é? Porque nós temos, infelizmente, uma parte fundamental da sociedade brasileira que está aprisionada ao problema da fome. As pessoas vão financiando a sua sobrevivência a cada dia. Não é? Aliás, essa é uma diferença
de uma sociedade de classes, né? Nós temos uma parte, digamos assim, das pessoas que tentam sobreviver diariamente. Se você for conversar com ela e perguntar assim, qual é o teu planejamento para esse mês, né? Olha, eu nem sei se vou estar vivo amanhã, então eu estou tendo que tratar do curtíssimo prazo. Os trabalhadores, a classe trabalhadora que tem emprego formal, com carteira assinada, de maneira geral, conseguem planejar, ou conseguiam planejar, digamos assim, um mês, né? Esse mês vou reservar uma parte das horas extras que eu fiz, vou sair com a família para almoçar fora. Não é? A classe média, com rendimentos intermediários, planejava o ano, o 13º desse ano, um terço de férias, vou comprar um carro, vou pintar a casa, etc. Não é? Agora, os ricos, não é? Os proprietários, na verdade, eles planejam décadas. Então, o que nós vemos, na verdade, é quem poderia fazer, ao atuar, ou compensar esse desequilíbrio numa sociedade de classes, sobretudo, o governo, porque cabe a ele planejar o médio e longo prazo. Não é? E o que nós estamos vendo, de certa maneira, não é? E a saída para esse quadro dantesco exigirá, na verdade, não o gasto, o aumento do gasto, que evidentemente é fundamental e essencial, mas nós já tivemos o aumento do gasto na crise em 2008 e depois continuou tudo como estava. É? O que nós precisamos, a meu modo de ver, é uma reconstituição do Estado sobre novas bases. É? E é isso que muitas vezes alguns economistas falam, não, keynesiano. O Keynes, obviamente, teve esse papel importante de mostrar que o capitalismo, deixado à sua própria sorte, não resolve os seus problemas. Ele não é resolvível. Ele precisa, na verdade, de um agente chamado Estado. Agora, o Estado foi fundamental não pela questão do gasto, mas, sobretudo, por reorganizar as relações sociais. Né? Estabelecer novas formas de atuação. E eu não vejo outra alternativa que não seja justamente construir uma nova maioria política, uma nova classe dirigente que possa justamente assumir esse horizonte. Né? Ou seja, aonde estávamos antes do coronavírus nos apontava por uma sociedade trágica. O coronavírus nos antecipa esse futuro e exige, a meu modo de ver, uma mudança radical. Márcio, quando eu trabalho muito, tu sabe disso, com comunicação e com combate de mentiras, né, ou das notícias fraudulentas, como a gente convencionou chamar na comunicação as fake news no Brasil, mas a gente trabalha com temas diversos, porque, na verdade, a construção de consenso na sociedade hoje passa pelas notícias falsas. Eu ouvi um pesquisador falar algo bastante interessante, que talvez esse seja o momento da história em que a construção dessa narrativa baseada em fraudes, né, como a não necessidade da ciência, a não necessidade do Estado, a não necessidade do serviço público de saúde, ela vai ser mais rapidamente desmascarada pela história, né? Então, Fidel disse, a história me absolverá, né? Parece que o tempo histórico é mais curto para desmascarar as mazelas, tudo que existe de fraude nessa narrativa de um Estado pequeno, de um Estado que pode não investir em ciência, de um país que pode não ter indústria. Quando tu falas de novas bases na construção do Estado, né, ou de um Estado de novo tipo, que dê conta dos desafios que já existiam e que são acelerados pelo coronavírus, né, porque acho que é disso que se trata, né, já existia, já era uma sociedade absolutamente desigual e o coronavírus acelera, desmascara isso. Esse novo Estado, ele passa por esses debates, né? Pelo investimento de ciência, pela retomada da atividade industrial, pela questão tecnológica, pela distribuição de renda. Quais são as bases desse novo Estado que tu anuncias a necessidade diante da realidade agravada ou acelerada pelo coronavírus? Muito bem, esse ponto de vista ele me parece fundamental para melhorar o nível da discussão que se trata aqui no Brasil. Não é? Porque, veja, quantos aspectos estão surgindo em função dessa pandemia. Não é? De um lado, eu diria assim, a vulnerabilidade que os países passaram a apresentar em função da forma de funcionamento das economias assentadas nas cadeias globais de produção, controlada pelas grandes transnacionais, grandes empresas transnacionais. Né? Então, isso é fruto, obviamente, do movimento, aí a partir dos anos 80, da globalização financeira. O Brasil, que
tinha uma planta industrial diversificada, né, uma base de pesquisa associada, foi perdendo esse espaço e nós hoje, praticamente, se viéssemos a crescer, estaríamos obstaculizados pelo fato de não podermos produzir internamente e depender do exterior, né? Então, se o Brasil cresce, aumentam as suas importações de bens industriais que anteriormente eram produzidos internamente. Então, nós estamos, de certa maneira, asfixiados se não alterarmos essa visão de que a indústria ela é a coluna vertebral do desenvolvimento em qualquer país. Sem indústria, nós não temos capacidade de caminharmos com as nossas pernas. Então, tem um ponto importante, no meu modo de ver, que é a questão de como se reorganizará a economia mundial, não é? Se vai prosseguir nessa tendência das corporações transnacionais dominando e retirando a capacidade dos governos. Vejam o que acontece, não é? A incapacidade de coordenação de ações através da ONU, das Nações Unidas, que foi, na verdade, uma montagem do segundo pós-guerra. Se tomavam decisões conjuntas. Hoje não há. A única instituição que se vê falando ainda bem, é claro, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, mas a ONU, um encontro dos chefes de estados, nada desse tipo. O que nós tínhamos visto nos últimos anos, na verdade, é uma subordinação da política à economia, não é? A cada ano tem uma espécie de reunião no Senado do capitalismo, não é? Que é estabelecido pelo Fórum Econômico Mundial, e lá estão os CEOs, os dirigentes, os donos das grandes corporações, que mandam um recado para presidentes da República, primeiros-ministros, ou seja, aqueles que foram eleitos localmente vão para lá para receber o receituário que deve aplicar em seus países. E esse receituário não é, está, na verdade, em xeque, em função da incapacidade dos países decidirem autonomamente quando você tem as cadeias globais de produção. Então, eu acho esse um papel bastante importante e interessante. Com isso, obviamente, a perda de capacidade de governança, por exemplo, das políticas educacionais. Né? Nós somos dirigidos hoje por um sistema de educação que está olhando os nossos testes em comparação com outros países que não sei se tem realidade comparável à nossa. Não é? Então, são os critérios internacionais e não as necessidades locais, a realidade de cada país, especialmente a nossa. Não é? Esse novo Estado que nós estamos falando aqui, não é uma crença de que tem uma elite que deva dirigir a população. Não é? Veja, o que está acontecendo em grande medida é o aprofundamento do uso das tecnologias de informação e comunicação. Não é? O mundo que sairá do coronavírus será possivelmente diferente, porque nós vínhamos de uma sociedade urbana industrial que o trabalho realizado pressupunha um local determinado. Não é? Ou seja, uma fábrica, um canteiro de obra, enfim, você era reconhecido como trabalhador e tinha direitos a partir do exercício daquele trabalho naquele local. Bem, o que nós estamos vendo hoje é que esse local vai se fragilizando e as pessoas passam a trabalhar a qualquer momento. Isso, digamos assim, é um enfraquecimento das fronteiras entre o tempo de trabalho heterônomo, que é o trabalho pela sobrevivência, que a gente faz necessariamente não por gostar, mas porque pressupõe ter uma retribuição que financia o custo da vida. Então, o tempo de trabalho e o tempo de não trabalho. Nós estamos aqui conversando, eu estou na minha casa, não é? Mas é diferente se eu estivesse trabalhando, porque identifico que nós estamos fazendo aqui também é um trabalho, não é? Não é um trabalho pela sobrevivência, não visa dinheiro, mas é um trabalho do ponto de vista da comunicação, do diálogo, da informação, e absolutamente fundamental que tu fazes, porque numa sociedade como a nossa, não é? Monopolizada por poucas famílias que controlam as informações e as notícias, esse aqui é um canal que visa a diversidade, que visa oferecer visões que não são as dominantes, não é? E até pode ter também, não há problema nesse sentido, mas que seja um canal democrático, não é? Então, eu diria assim, há uma mudança que está em curso, já vinha vindo, mas talvez se acelere, em relação a essa nova questão que é o trabalho realizado em qualquer lugar, em qualquer momento. Quais são as regras que poderiam, na verdade, amenizar o sofrimento do trabalho, a precarização do trabalho? É uma etapa diferente, eu diria assim, nessa sociedade de serviços do que aquela da urbana industrial, em que a CLT foi um marco, mas que talvez a CLT deixe de ser tão efetiva diante de novas formas de ocupação que não são somente assalariadas, não é? Que são realizadas em qualquer lugar. Então,
temos aí um mundo novo que exigirá um Estado mais presente a essa realidade. Recentemente eu li alguns artigos sobre o tema de como a precarização do trabalho, perdão, e esse trabalho de um novo tipo, né, que provavelmente resulte para a maior parte das pessoas numa jornada muito maior, seja pela sua condição de informalidade, seja pelo novo tipo, né, qual é a fronteira entre o trabalho e a vida doméstica mesmo, com os aparelhos celulares, com a hiperconexão, enfim, então, desde trabalhos que são mais precarizados em si, como os Ubers, né, e o que representa a uberização da economia nesse sentido, mas também de outras atividades, como as atividades de comunicação, de sala de aula, que invadem também mais a rotina, a vida das pessoas. E os artigos que eu lia, Márcio, justamente se referiam também à necessidade de reconstrução de um conjunto de políticas de proteção à população, imaginando que os resultados disso na vida dos trabalhadores e das trabalhadoras serão ainda mais cruéis, né? São Paulo, recentemente, a cidade de São Paulo incluiu abriu algumas milhares de vagas de creche para tentar sanar o seu déficit. E a notícia que mais me chamou a atenção não foi a da abertura de vagas, mas a da matrículas de bebês de um mês, pelo fim da licença maternidade. Então, esse novo Estado também deve levar em conta o impacto da precarização do trabalho na rotina, na vida, né? É um outro trabalhador que surgirá com outras doenças, com outras enfermidades, por trabalhar 16 horas, por exemplo, numa bicicleta fazendo entrega. Não é possível imaginar um Estado igual com um mundo do trabalho tão diferente, né? De fato, numa abordagem não tradicional, na verdade, o que nós tínhamos na sociedade urbana industrial, fundamentalmente, uma sociedade fundada na organização através da lógica industrial, a distribuição dos ganhos, né, que esse trabalho gerava era dada basicamente pela luta de classes, pela relação dos sindicatos com os trabalhadores, partidos, etc. O que nós estamos vendo nessa sociedade de serviços é que, de certa forma, a luta de classes anteriormente nas fábricas, né, nos locais determinados de trabalho, se transfere para uma luta no interior do orçamento do Estado. Porque, de maneira geral, o Estado arrecada e distribui. Ele é um agente que terceiriza o deslocamento dos ganhos. Digo isso porque me parece que nós estamos, na verdade, aprisionados a uma narrativa que aponta para a tecnologia como supridora, destruidora de empregos. E nesse quadro, que é por conta da tecnologia, não resta aos trabalhadores fazerem qualquer coisa para sobreviver, né? Portanto, trabalhar jornadas extensas, subremuneradas a qualquer momento, sem regulações e assim por diante. Me parece importante, ao recorrer à história, perceber que em momentos de salto tecnológico, o que se viu, na verdade, não foi uma discussão sobre geração de empregos, mas mais uma discussão acerca da distribuição dos ganhos que a inovação tecnológica produz. Nós temos menos emprego, mas são empregos associados à tecnologia que geram ganho de produtividade e, infelizmente, o que nós estamos vendo atualmente é uma produtividade absorvida por cada vez menos pessoas. Não é possível um país como o nosso ter 6 homens brancos proprietários cujo patrimônio supera ou equivale à renda de 100 milhões de brasileiros. O 1%, no caso dos Estados Unidos, teria uma concentração de renda e riqueza que equivale a somatório de 99% da população. Isso resulta, a meu modo de ver, do salto tecnológico que produz grandes ganhos de produtividade que não são repartidos. A repartição dos ganhos de produtividade, né, permitiriam justamente você fazer com que as pessoas trabalhassem, do ponto de vista do trabalho heterônomo, pela sobrevivência, muito menos, né, e tivesse um tempo maior para aumentar a coesão, a sociabilidade, formas de trabalho que não são remuneradas. Né. Me causa espanto reconhecer, mas infelizmente é assim que vejo, o quanto crescem no Brasil as igrejas, o crime organizado, que tem, na verdade, como base de organização a interação, a sociabilidade, ouvir as pessoas, etc., que é uma demonstração da carência a qual nós estamos vivendo pelo predomínio do individualismo, né? Pela perspectiva de que a vida se realiza pelo consumo, quando, na verdade, me parece um empobrecimento de grande monta.
A gente tem um limite de tempo no Instagram do que a gente pode conversar, que chega até 1 hora, e senão ele corta. Eu acho horrível, porque quando as conversas começam a ficar boas, ele corta em 1 hora. Mas eu queria pegar essa tua última, enfim, sobre essa tua última ponderação, Márcio, te lançar mais uma última provocação com algum tempo para tu responderes. Quando tu falas, né, da necessidade de sociabilização, quando nós vemos os números, por exemplo, daqueles que participam dos cultos evangélicos, a gente vê que a maior parte são mulheres e mulheres negras, ou seja, coincide também com aqueles que ganham menos no nosso país, né? Porque a pobreza brasileira ela é estruturada a partir da questão de raça e de gênero, como tu bem mostraste durante o tempo que presidiste o IPEA. Os dados eram sempre reveladores, né, com relação a essa desigualdade do nosso país. Eu não sou dessa turma, né, e acho até às vezes um pouco lamentável uma turma que diz assim, depois desse mal, da pandemia, vão ficar as grandes lições, né, a lição da solidariedade, a lição da necessidade de uma nova economia. Eu sempre preferiria que a gente conseguisse aprender em outras condições que não tanto sofrimento, né, não tantos mortos, tantas famílias destruídas. Mas acho que sim, é um momento que a humanidade se depara com algumas questões. Nós discutimos bastante o tema do Estado e do trabalho, né? Que são temas anteriores ao coronavírus, que ele simplesmente acelera, mas há também esse debate que tu, como tu sempre concatenas todas as questões que passam pela sociedade, que é o tema da solidariedade versus o consumismo, né? Os setores que conseguem consumir na nossa sociedade, que não são todos, né? A gente ainda vive uma sociedade à margem dos itens básicos de consumo, como a comida, né? Mas os setores que têm acesso ao consumo também fica muito nítido durante esse período de isolamento social no Brasil e no mundo a necessidade de coisas que não são compráveis, né? Que não são consumíveis. Então, é também um tempo de reflexão sobre esse modelo baseado no consumo, uma reflexão forçada para as pessoas, mas não se vê pessoas lamentando o fato de não poderem consumir 50 tênis ao mês, né? Mas se vê pessoas lamentando não poder ter escola para os seus filhos, né? O papel dos serviços que não são tidos como essenciais cotidianamente, como o pessoal que limpa as cidades, que atende nos supermercados. Então, há também esse desmascarar, desnudar do que não é valorizado, seja do ponto de vista do consumo como do trabalho durante um momento como esse na sociedade, né? Como alguns historiadores chamam a atenção, às vezes você passa a vida toda para compreender uma situação, né? E há momentos intensos e até de curto prazo que leva a uma grande aprendizagem, né? Parece que obviamente não sabemos, nós estamos mal entrando, né, nos efeitos perversos dessa pandemia, não sabemos por quanto tempo nos manteremos nessa situação, espero que o mais rápido possível. Todavia, me parece que surgem como lições, não é? A primeira é que para o que é importante tem dinheiro. Se para o Brasil é importante o que vinha sendo feito, obviamente não vai ter recursos para as políticas públicas, a emenda constitucional, não é, que aprisionou por 20 anos recursos para a saúde, educação, etc., se manterá, ou se chegará à conclusão, na verdade, que isso é importante, portanto, nós temos que talvez ter restrições em outras áreas, mas não naquelas que são importantes para a sociedade brasileira. Tá? Então, me parece isso um aspecto importante. Tem dinheiro, certo? Tem dinheiro, precisa definir o que é importante. Tá? E talvez a crise nos está colocando que é mais importante ter uma convivência decente, garantias de saúde, para enfrentar aquilo que os ingleses na década de 40 chamavam como os monstros, né? O problema da sociedade na verdade, a pobreza, o desemprego, a saúde, a doença, no caso, e a ignorância. Esses são, digamos assim, elementos fundamentais do ponto de vista de uma sociedade saudável, né? E, ao mesmo tempo, me parece que a questão do isolamento está gerando talvez aí uma valorização no que diz respeito à convivência, o sentido da vida. Qual é o sentido da nossa vida? Manter as pessoas, mesmo na existência de uma ocupação, 3 a 4 horas, né, no deslocamento,
não é? Sem nenhuma sociabilidade. Como garantir a convivência numa sociedade em que mudou demograficamente, não é? A presença crescente das pessoas com mais idade. Nós estamos hoje numa etapa em que os brasileiros de 60 anos e mais, que são considerados aí o grupo de risco da sociedade, o grupo de brasileiros de 60 anos e mais de idade já é maior em termos absolutos, por exemplo, do que aqueles que estão na faixa etária de 18 a 24 anos de idade. Não é? Então, a sociedade está mudando nesse sentido. Né? Se a gente não valorizar aqueles que nos permitiram chegar à situação que nós estamos hoje, né? Que são as pessoas com nossos pais, nossos avós, enfim, que sociedade é essa que nós vamos oferecer para os nossos filhos, né? E netos? Essa lição me parece muito importante, inclusive porque também estamos falando de uma sociedade que praticamente tem muitos limites às famílias tradicionais, né, de 2 adultos e 2 ou 3 crianças. Estamos falando hoje da presença crescente de famílias monoparentais, né, do papel em geral da família monoparental, um adulto e uma criança, geralmente é a mulher. Então, isso nos abre uma outra perspectiva. As mulheres já são maioria na sociedade, mas elas não estão exercendo, porque não permitem, as funções chaves da sociedade. Não é? Então, esse me parece um aspecto muito importante que a gente vai precisar refletir melhor, porque o sentido que o Brasil estava percorrendo não me parece adequado aos novos tempos. Ou seja, tem dinheiro para aquilo que é prioritário, mas aí o prioritário vai ser definido por quem? Não é? Por um sistema político eleitoral antipartidário, um sistema político contaminado, não é? Ou vai ser um outro sistema político que tenha representação, que as pessoas tenham participação, né? Vai ser, na verdade, com outras instituições que possam ajudar a estimular o desenvolvimento. Né? O que nós estamos vendo hoje, estamos falando sobre muita coisa aqui, mas, de certa maneira, o enfraquecimento do sistema federativo do Brasil. Quer dizer, hoje nós olhamos os municípios brasileiros e a incapacidade dos prefeitos, né, legitimamente eleitos, de responderem aos anseios da sociedade. Né? Nós estamos diante de um sistema de saúde pública com 41 mil leitos de UTIs que estão concentrados em menos de 600 cidades. Né? É preciso rever um país continental, portanto, temos uma tarefa bastante importante, que já existia no passado, mas me parece que a oportunidade desta crise nos abre justamente a possibilidade de construir uma nova maioria e uma classe dirigente que esteja antenada a essas questões cruciais da vida humana. Que bom, Márcio. Eu até abri os comentários para ver, mas as pessoas amaram a conversa, agradeceram muitíssimo a tua participação. Enfim, agradeceram pela... Eu sei que a gente fala sobre vários assuntos, né? E normalmente a gente te escuta fazer grandes falas organizadas e foge um pouco da rotina, mas eu quero te agradecer muito por ter participado, porque eu também acredito que nesse momento as pessoas elas estão ansiosas com relação ao rumo das coisas e é importante a gente reafirmar que existe um caminho para a gente percorrer, né? E esse caminho para percorrer passa pela ideia, pela reflexão coletiva nossa sobre um novo tipo de Estado, que terá que decorrer de uma outra política, né? Invariavelmente, e não será fruto dessa política feita dessa maneira como hoje é conduzida no nosso país. É isso? Muito generosos e fraternos aí que nos acompanharam. Parabéns a você. Tem sido aí um ícone para nós. Espero que continue sempre assim. Um grande abraço, um beijo a todos. Obrigada, Márcio. Obrigada por tudo que tu já contribuíste com o nosso país e obrigada por essa conversa nossa nessa quinta de manhã. Eu errei até o dia da semana, Márcio. Logo eu que sou toda organizadinha. Falei nessa quarta de manhã, Márcio Postman. Nossa, me tiraram minha rotina até o dia da semana, eu já estou errando. Mas obrigada mesmo, foi uma alegria conversar contigo. Um beijo, fique com Deus. Ok, tchau, tchau. Pessoal, hoje às 19 horas eu converso com o Flávio Dino sobre essas situações também. O Márcio, no final da fala, colocou, né, sobre as dificuldades em função do Pacto Federativo, dos governadores, dos prefeitos conseguirem dar consequência maior, com maiores investimentos para suas ações. Então, hoje, às 19 horas, eu converso com o Flávio Dino. Eu adorei a conversa com o Márcio. O Márcio
para mim, sempre é uma das vozes mais sensatas do nosso país. Eu adoro ouvi-lo. Espero que vocês também tenham gostado. Uma boa manhã, uma boa quinta-feira para vocês. Fiquem com Deus. Um beijo, gente.